Fala, fala, povo abençoado! Galera, o vídeo de hoje eu vou explodir a cabeça de vocês. Só que eu tava editando aqui e ficou com quase 30 minutos, então vou ter que dividir em dois vídeos. Fechado? Conto com a paciência, eu garanto. Vocês não vão se arrepender, o segundo vídeo vai semana que vem. Eu vou focar hoje aqui só nas ferramentas de fluxo. Galera, isso aqui dá para operar gradiente linear e dá para operar também ponto a ponto. Entra aqui, stop aqui e sair dali. Cara, vocês vão ver que isso aqui pode ser virada de chave para vocês. Eu estou muito empolgado com essas ferramentas. Renovei agora a minha assinatura e, poxa, eu não tem como expressar isso aqui. É só vocês vendo o poder de fazer a leitura de fluxo no gráfico para vocês tomarem a decisão de vocês. Galera, antes de seguir, queria pedir para vocês o like aí e compartilhar o conteúdo. Para vocês não custa nada, mas para mim vale muito aqui para ajudar o algoritmo no YouTube, tá bom? Mostrando aqui para vocês, durante essa semana eu fiz 4 operações, no dia 4, dia 5 e no dia 7. Não tomei stop essa semana, vocês observam que as nossas entradas aqui têm sido precisas, compra, compra, venda, compra. Tem sido precisas as entradas e as saídas, saindo aqui no ponto certo, e a maioria se segurasse a gente ainda trabalhar o gradiente linear, mas eu estou preferindo trabalhar 2, 3 linhas e sair e entrar novamente do que deixar correr muito, porque quando ele carrega contra, volta aqui e fica apertado o nosso stop, beleza? Ricardo, como que eu faço para operar aí com o robozinho de vocês, para operar o gradiente linear? Galera, primeira coisa, tem que abrir conta aqui na 4xc, tá? O nosso robozinho funciona aqui no MetaTrader 5 pela 4xc. A gente dá 30 dias grátis para você operar, para você treinar, conhecer a ferramenta. Ela é o que? Uma automatização de ordem. Você programa, por exemplo, a cada 100 pontos ela entra com uma ordem oco de saída a 100 pontos. Então, à medida que o mercado vai andando e descendo, ela vai fazendo micro operações, vendendo e comprando, comprando e vendendo, e vai colocando aquele capital no bolso, jogando seu preço médio lá para trás. Não é preço médio, galera, isso aqui, tá? Você está fazendo o que? Distribuição de ordens numa zona específica. Então, cuidado de achar, eu estou entrando aqui fazendo preço médio até o preço voltar. Não, você sabe uma zona que estatisticamente ela volta, você distribui as ordens naquela zona, se ela ficar trabalhando lá, ela vai colocando dinheiro no bolso, e se ela voltar, vai colocando, você sai da operação, espera voltar lá novamente para entrar na operação, beleza? Então tem o link aí abaixo, abre sua conta, manda uma mensagem lá no grupo do Telegram, entra no grupo para a gente liberar o robozinho para você. Preencha aí o Google Forms e diz se você está interessado em operar com a nossa ferramenta ou se você quer ter informações aí das ferramentas de fluxo no gráfico. As ferramentas, você recebe aqui um arquivo por e-mail, salva no computador, vai lá importar estratégias e baixa as ferramentas. Tem inúmeras, tá? Inúmeras, mas eu uso algumas delas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa aqui, que chama Hertz, que para que serve? Eu jogo aqui no IndieFoot, boto 5 minutos para achar o quê? A frequência do mercado. Por que é importante achar a frequência do mercado? Eu não sei como que é o cálculo lá do desenvolvedor que fez, mas ele ajuda aqui, ó, a definir o distanciamento, tanto o tamanho dos blocos e o distanciamento entre as maps, porque eles são os nossos alvos. A map é 80% do nosso trade, o ponto de entrada. E a nossa saída também, eu vou entrar aqui, eu vou pegar uma map e 2 maps. Então é extremamente importante a gente definir a frequência do mercado. Então essa ferramenta, você bota nos 5 minutos, bota ela aqui embaixo. Então o meu rango de conforto vai ser o 13R, 1 minuto aqui que eu corresponderia aos 5 minutos, o 8R corresponderia a 1 minuto. E o 21R, ele corresponde a um rango maior. Eu não lembro se é aos 15 minutos, porque eu não uso muito o rango maior. Eu uso o conforto e o scalp aqui do 1 minuto para quê? Para me dar o ponto de entrada mais preciso. Então, dentro de um renco, eu olho ele destrinchado aqui do lado para me dar o time perfeito de entrada. Então, joguei aqui no dia de ontem, está me dando um renco de conforto de 13R e o renco aqui menor de 8R. Vou colocar na tela. Tem um ou outro que fica deixando nos comentários aí, ah, Ricardo, tela poluída, não sei o que, papagaiada. Galera, as ferramentas são assim. Você tem duas opções. Ficar de mimimi, choramingando, ou se adaptar. Cara, isso aqui, uma semana, 2 semanas operando, pra mim isso aqui é o normal. Não me incomoda e não me atrapalha. Então, cara, quando tem uma situação que te incomoda, você tem duas opções. Ficar de mimimi, choramingando, ou se adaptar, cara, e bola pra frente. Fechado?
Então, olha só, eu não tenho a pretensão aqui de um vídeo de 15 minutos, talvez fique 20 minutos esse vídeo, mostrar para vocês cada detalhe. O que é importante vocês saberem? Essa parte aqui a gente chama mapeamento. Essa linha central é a MAP 0, é o preço justo. Para cima a gente tem as linhas superiores, para baixo as linhas inferiores, que a gente chama de 1, e 2, e 3 e 4. A linha mais grossa a gente chama linha de range, que é onde muito provavelmente está a liquidez. Essa linha vermelha aqui é a pullback line, é onde vai ter a defesa dos vendedores, e a linha verde aqui embaixo é onde está tendo a defesa dos compradores. Então, galera, 80 a 90% do nosso trade de entrada, de definição, é isso aqui, tá bom? Essas linhas pontilhadas chama prob lines, ela quer dizer o quê? Normalmente ela não passa aqui da S4, mas quando acende as prob lines, ela provavelmente vai passar um pouco mais, aumenta bastante a probabilidade de passar um pouco mais, tá? Aqui embaixo a gente tem o que? O fluxo compactado no gráfico, e aqui a gente tem o fluxo mesmo de forma mais precisa, que a gente vê se o fluxo está aumentando, diminuindo ou se mantendo constante. Se o fluxo está comprador acima do zero, vendedor abaixo do zero. Então a gente tem pontos de referência aqui 0, 3,5, 7, 12 para cima e mesma coisa para baixo. Quando essa linha aqui fica mais grossa, aqui a gente tem a linha de urgência na venda. Esse post-it é quando tem o equilíbrio, tá bom? Então a gente chama aqui, ó, o FPL e chama o Shark. Quando cruza, é um ponto de equilíbrio aqui, a gente sente que o mercado está voltando. Mas eu vou entrar em mais detalhes aqui para vocês. Antes que eu me esqueça, a parceria que eu estou fazendo é para quê? Eu estou tentando um desconto para vocês na assinatura das ferramentas, tá? Para mim elas são baratas, mas para a maioria não. Por que para mim elas são baratas? Cara, porque o que você investe, você consegue o retorno delas em um dia, dois no máximo, se você for disciplinado e conseguir operar. Mas se eu tiver autorização deles, assim que a gente fizer a parceria, eu quero abrir a sala de 2 a 3 vezes por semana. Para quê? Para fazer uma degustação das ferramentas. Eu vou mostrar as ferramentas funcionando para vocês ganhem confiança e possam adquirir se vocês tiverem condição. Eu já aviso, cara, se vocês forem disciplinados e estudiosos, vocês vão pagar a ferramenta e vão fazer um lucro tranquilo no final do mês. Mas precisa de disciplina, precisa de estudo. Qualquer coisa para ganhar dinheiro precisa de dedicação. Eu esqueci de comentar, aqui eu estou numa conta de mesa proprietária, porque em vez de eu ficar fazendo uns testes nas minhas contas reais, eu falei, cara, eu vou pegar um teste na mesa proprietária, porque aí eu posso realmente testar de tudo e não ficar colocando meu dinheiro à prova, né? Quando eu tiver já testado tudo que eu tinha para testar, aí beleza, eu continuo na mesa proprietária ou eu vou para minha conta real. Então sugiro para quem está aprendendo, pega uma mesa proprietária, sei lá, estou pagando R$ 160 aqui, 45 dias de teste. Então é muito melhor você estar operando numa mesa proprietária do que estar gastando seu dinheiro para aprender. Nos dois casos você está gastando, né? Mas R$ 160 aqui numa operação que eu faço, eu tomar o stop, eu vou tomar aí mais ou menos isso aí, 150 a R$ 200 de stop. Então é melhor eu ter uma mesa proprietária do que ficar testando com dinheiro na Vera, né? E galera, como que eu uso as ferramentas? Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de operar exaustão. Estatisticamente eu tenho um ponto de exaustão, mas muitas vezes não chega no meu ponto de exaustão. E as ferramentas aqui, elas me dão quando está em exaustão, quando o fluxo começa a diminuir. No meu operacional, eu operava 5, 6, 7, 8 linhas. Aqui não tem como eu parar isso, porque quando ele entra em exaustão, rapidinho ele já está voltando. Então aqui eu estou operando no máximo 2, 3 linhas. Então eu fiquei ao longo desse ano testando para ver qual modelo seria melhor para juntar o meu gradiente linear com o auxílio aqui dessas ferramentas. Então, como eu disse no começo, você pode operar uma região aqui com o auxílio das ferramentas ou você pode operar igual o pessoal opera. Deu sinal, você entra aqui, você sai aqui uma, duas maps e tá bom do mesmo jeito. Então isso vai depender de cada um, da dedicação e estudo de cada um. As maps me dão a entrada, seja aqui no ponto de exaustão, ou seja na continuidade da tendência. O mercado subiu, bateu na central aqui, se as ferramentas permitirem, eu entro comprado. Hoje eu vou falar só de exaustão para vocês, tá bom? Como que eu uso aqui, ó, o VX? Essa linha aqui amarela corresponde a essa cinza corresponde a essa. Quando está chegando próximo aqui da MAP, aqui no VX, o que eu observo? Olha só, ele tocou aqui a linha cinza, mas olha aqui o fluxo compactado, o tanto que faltou para chegar. Então aqui eu sei que está fraco e provavelmente não vai passar. Então de forma bem superficial é assim
que eu olho aqui o VX. Já aqui no FPL, como que eu olho? Cara, aqui o fluxo estava no 12. Quando ele veio retestar aqui, o que aconteceu aqui, ó? O fluxo desceu para o 7, desceu para o 3,5, desceu para o 0 quando fez esse box aqui, ó. Olha o fluxo aqui onde ele fechou, no 0. Então eu vejo que o fluxo está diminuindo, apesar do mercado aqui estar subindo. Então eu junto essa questão do fluxo, essa questão desse saldo aqui do fluxo compactado com relação à MAP, para definir a minha entrada na operação. Galera, isso aqui é muito top. Então, primeiro para entrar, eu vejo se está na minha região de entrada. Essa linha grossa aqui normalmente é a liquidez, tá bom? Ó, a liquidez passou para cá, a liquidez voltou. Então, primeiro o mapeamento. O ideal aqui entre pelo menos aqui em S3, S4 lá embaixo, I3 e 4, tá? Pelo menos. Não é legal entrar antes aqui em I2, por exemplo, S2 ou I2. Primeira coisa que eu olho o mapeamento e o mais importante, 80% do trade. Depois eu vou olhar aqui o saldo para rompimento aqui da MAP. Muitas vezes eu olho aqui que o saldo tem diminuído, apesar ele mantém aqui no mesmo posição, mas o saldo diminui, não é o caso aqui, mas só para ilustrar. E a diminuição do fluxo também, que ela aqui é uma configuração do Times and Trades, é uma representação do Times and Trades no gráfico. Então eu consigo ver aqui se o fluxo está aumentando, está diminuindo ou está se mantendo constante. Fluxo de agressão. Então relembrando, 13R corresponde ao nosso conforto, 5 minutos, 8R para dar o nosso time de entrada corresponderia a 1 minuto. Tá bom? Então a gente opera principalmente aqui e aqui para dar o nosso time de entrada que a gente consegue antecipar um pouquinho a operação e entrar no melhor ponto da operação. Eu estou tentando não dar muitas informações para vocês, cara, mas isso aqui é muito legal. Isso que abriu aqui, ó, olha o eixo, foi nesse box aqui. O que significa esse tracinho amarelo? Esse tracinho amarelo diz o quê? Que essa subida de preço aqui pegou os stops de quem? Dos vendedores, tá? Então vamos observar aí o que aconteceu. Olha o range que estava aqui, o mercado não tinha se decidido, o range é a linha mais grossa, é a liquidez. Podem ver que ele passou para esse ponto aqui. Lembra das prop lines? Estão ligadas, quer dizer o quê? Que pode passar de S4, linha superior 4. Essa linha central também que chama DO é muito importante, porque ela mostra o peso do mercado. Se tem mais oferta ou se tem mais demanda, né? Demanda pela compra, oferta pela venda. Então esse aqui é o ponto que eu queria mostrar para vocês, o que a gente observa para fazer aqui a nossa entrada em exaustão. Ó, lembra que eu comentei que normalmente ia até aqui S4, mas porque as prob lines estavam ligadas, a probabilidade de passar era grande. E aconteceu. Então a partir daqui de S4, eu já começo a pensar aqui na minha venda, ficar mais atento aqui às ferramentas. Isso aqui é extremamente importante, ó. Tá vendo que ficou mais grossa aqui que a gente chama de linha de range? Então a liquidez está mostrando que está aqui a liquidez para a gente, ó. Olha aqui que legal, ó, tá acendendo embaixo, ó. A liquidez saiu daqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui. Olha que legal. Aqui, ó, tava mais grosso aqui, agora ficou mais grosso aqui embaixo. Então o que me falou? A liquidez que estava aqui desceu para cá, tá? Aqui ele tá voltando para o 3,5, só que ele ainda tá verde e não deu post-it de equilíbrio. Então, para a entrada tradicional das ferramentas, eu não poderia entrar ainda. Para operar o gradiente linear, eu poderia entrar, porque eu já estou vendo que o fluxo está diminuindo, foi lá onde as prob lines estavam dizendo que ia e começou a voltar, dando uma divergência de fluxo aqui. E olha nesse ponto aqui, ó, ele foi bem próximo aqui da MAP vermelha, da S5, e aqui olha o tanto de saldo que teve, que faltou para chegar aqui. Aqui ele está mostrando uma fraqueza na compra, mas como ele está forte aqui ainda, e está nesse ponto, eu falei, cara, ele ainda pode andar mais. Não deve andar muito mais. Então, poderia entrar aqui e trabalhar aqui umas 3 linhas para esperar ele voltar no gradiente linear. Para não ficar muito complexo, e o objetivo é vocês entenderem as ferramentas, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer uma entrada e uma saída sem ser na estratégia do gradiente linear. Aqui no nosso renco aqui, Sniper, ele já deu uma divergência legal, ó, o fluxo descendo aqui, apesar de continuar subindo. Só que no renco menor, galera, ele desce numa hora, ele sobe muito rápido. Então não dá para confiar numa entrada considerando só isso aqui. Isso aqui é só para dar time de entrada para a gente, tá bom?
A nossa entrada mesmo é definida pelo renco maior, o renco de conforto. Estaria errado se eu entrasse depois que fez um box contrário aqui? Não estaria. Por quê? Porque ele foi aqui no vermelho, faltou saldo aqui e aqui ele começou a diminuir. Só que enquanto ele não baixou do 3,5, cara, o mercado ainda está comprado. O que é o ideal? Eu esperar o reteste, eu esperar a confirmação exata, perfeita, que dificilmente falha, é o que? No reteste com divergência. Então aqui é uma entrada boa? É, mas é uma entrada arriscada. Esse tipo de entrada só faça se você for trabalhar a região, trabalhar aqui o gradiente linear. Se você for trabalhar ponto a ponto, espere a divergência. Olha esse ponto aqui extremamente importante, ó. Se eu tivesse entrado aqui e não tivesse trabalhando o gradiente, eu tinha que pensar em sair. Por quê? Porque o range que estava aqui, ó, que está mais grosso, tá vendo que ficou mais fino aqui? Ele voltou para cá. Então a liquidez voltou para cima. Se eu tivesse entrado aqui trabalhando ponto a ponto, eu devia pensar em sair aqui dessa operação. O range, quando se desloca, galera, ele tem que segurar. Se ele voltou para cima, cara, é melhor estopar e esperar uma nova entrada. Agora, se você está trabalhando gradiente, 2, 3, 4 linhas, cara, você sabe que o vendedor entrou forte aqui, que deslocou, foi para cima, mas não deve andar muito mais. Então, se for gradiente, você pode arriscar. Se não for, é melhor estopar e esperar uma nova entrada lá em cima. Galera, espero que vocês estejam gostando. Essas ferramentas são sensacionais. Assim que vocês puderem aqui me acompanhar nos próximos vídeos, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas o vídeo está grande, eu vou deixar a continuação e a operação em si para a semana que vem. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, quer saber que ferramentas são essas? Preenche o Google Forms aí. E se quer abrir conta aí na 4xC, tem um link abaixo aí exclusivo. E depois preenche o Google Forms para liberar o robozinho, a automatização BS Grid para vocês. Valeu, tamo junto, até domingo que vem.